Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou trazer uma dica para quem está iniciando o trabalho como personal trainer, tá? Então, principalmente quem está recém-formado, quem está há alguns anos aí de carreira na educação física, esse vídeo ele pode ser bem interessante. Tá? E eu digo isso porque quem já está formado por mais tempo, geralmente já tem um ranço, então não gosta muito de mudar às vezes o que está fazendo, né? Por mais que por vezes seja necessário. Então você que está começando agora, cara, essa dica ela pode te ajudar muito porque ela pode encurtar um caminho muito grande aí. Tá? Então, muitas coisas que eu faço hoje em dia, muitas coisas que eu ensino, eu aprendi na prática, ou seja, eu vivenciei, eu percebi o que eu precisava ajustar, né? Obviamente que percebendo o dia a dia, também buscando conteúdo, né? Buscando conhecimento, mas são coisas que eu vivi e que eu passei por isso. Então eu sei que o ideal é seguir dessa forma que eu vou explicar para vocês. Tá? E vocês vão conseguir encurtar um caminho muito grande. Então hoje eu vou falar com vocês em relação à organização da agenda do personal. Tá? Por quê? Vamos supor, né, que hoje em dia talvez você só trabalhe como personal ou você trabalha meio período como personal. Você ainda trabalha, por exemplo, numa academia, às vezes você vai ficar de 6 a meio-dia e como personal você trabalha, por exemplo, a parte da tarde e a parte da noite, ou só um dos períodos. Tá? O que acontece, o que eu vejo muito de erro, e isso acontece de verdade, é que muitos personagens eles não conseguem fazer uma boa logística em relação à sua agenda. Então vamos supor que ele trabalha de manhã como personal trainer. Então vamos botar que ele trabalha de 7 até meio-dia como personal, então ele vai trabalhar 7, 8, 9, 10, 11, e aí 12 horas ele vai parar para o almoço. Então ele vai almoçar às 12 horas, e de 7 até meio-dia ele está dando aula de personal. O que eu vejo acontecer? O primeiro horário seria 7, ele ia dar aula numa academia X. E essa academia ela é localizada em determinado bairro. Né? Imagina um bairro da sua cidade e essa academia é localizada no bairro X. Às 8 horas ele vai dar, por exemplo, um personal a domicílio, na casa de alguém. 8 horas. 9 horas, ele vai para a academia Y, que por vezes é em outro bairro da sua cidade. 10 horas, ele volta para a academia X, que foi a academia que ele foi 7 horas da manhã. E 11 horas ele vai dar um personal em casa. Um personal na casa de algum cliente. Olha só o que aconteceu, né? Você vai falar assim, pô, Léo, isso que você falou fica inviável. Porque o cara ele vai sair 7 horas de uma academia, às 8 ele tem que estar em outro lugar, na casa de algum cliente, às 9 ele vai para outra academia, às 10 ele volta para a academia que ele foi às 7 horas da manhã, e 11 horas ele vai para a casa de outro cliente. Ou seja, você está me dizendo que ele vai chegar atrasado em todos os compromissos que ele tem, ou ele vai terminar a aula mais cedo. É justamente isso que acontece muitas vezes. Tem muitos personagens que sempre chegam atrasados nas aulas dos clientes, às vezes chegam ali 10, 15 minutos atrasado, porque eles saem, né, no tempo ali de emendar outra aula, então eles não têm tempo de transporte. Ou ele vai acabar a aula desse cliente mais cedo, às vezes 10, 15 minutos mais cedo, para conseguir chegar no outro compromisso sem atrasar. Então de duas uma, ou ele acaba mais cedo a aula, ou ele vai atrasar a aula do outro cliente. O que acontece é que ele começa a perder credibilidade e começa a perder também qualidade do seu atendimento. Tá? Então, isso em longo prazo vai fazer com que a carreira desse cara seja um desastre, um verdadeiro desastre, porque ele vai ficar com a fama ruim de um cara que atrasa a aula, um cara que não tem qualidade com a aula, porque ele está sempre pensando já na outra aula que ele tem que sair correndo para atender, ele não consegue planejar direito, enfim. E por mais que pareça que esse exemplo que eu dei para vocês é algo que é surreal, né, que ninguém faça isso, e eu já conheci vários professores que têm esse problema aqui, que é uma organização de agenda horrível. Tá? Então ele está num horário e vai para uma academia, outro horário ele vai para outra academia, depois ele vai para casa de cliente, uma correria danada, está sempre atrasado, sempre terminando a aula cedo, né? Qualidade do atendimento muito ruim, porque o cara está sempre preocupado em terminar a aula para atender o outro cliente. Então são coisas assim que acabam com a qualidade desse atendimento e com a credibilidade do profissional. Tá? Então qual seria o ideal aqui? Vamos pegar só esse turno para a gente não prolongar muito. Então se você tem, por exemplo, um horário que você vai trabalhar de 7 até meio-dia, o ideal é que você fizesse da seguinte forma.
tá? 7, 8, 9. Vamos botar 9, 10 e 11. Tá? O ideal que você fizesse aqui é que, pelo menos por 2 ou 3 horários, você se mantivesse na mesma academia. Então, vamos supor que ele foi 7 horas na academia X, que é em determinado bairro, 8 horas na academia X, que é a mesma academia, e 9 horas na academia X. Ou seja, ele deu 3 aulas seguidas, tá? Na mesma academia, no mesmo bairro. Então, ele vai ter muito mais qualidade aqui, porque ele vai terminar o aluno de 7, ele vai atender o de 8 e ele já está no mesmo local. Ele vai terminar o de 8, vai atender o de 9 e vai ter uma boa qualidade porque ele já vai estar no mesmo local. Então, ele começa a economizar tempo, taxa de academia, que tem algumas academias que, dependendo da localização, elas cobram às vezes uma taxa alta, tem outras academias que cobram uma taxa mais baixa, então isso tem muita variação de academia, de estado, de bairro, né? Então, o quanto que a academia cobra, isso vai depender do local, tá? Mas tem academias que tem uma taxa realmente boa e tem outras academias que tem uma taxa que por vezes é muito cara, né? Então, se às vezes você conseguir uma academia que cobra uma taxa barata, tá? Uma taxa justa, e você conseguir botar alguns alunos em sequência nessa academia, você já economizou dinheiro de taxa e tempo, né, por exemplo, de transporte aí que você estaria perdendo. E aí vamos supor que no horário de 10 e 11, que talvez ele fosse para outra academia, por exemplo, ele fosse para a academia Y, né, que ele desse a aula 10 na academia Y e 11 na Y, né, mas mesmo assim poderia ser que de 9 aqui às 10, né, nessa troca de 9 para 10, ele chegasse atrasado no horário de 10 horas. Então é algo também que poderia se rever. Talvez melhor botar essa aula ao invés de 10, botar para 10 e meia, e aí de 11 para 11 e meia, e ele pararia para o almoço meio-dia e meia. Ou seja, ele não atrasaria nenhum aluno, ele atenderia com qualidade todos os alunos, tá? E ele perderia muito menos tempo, né? Até mesmo em relação ao transporte e também dinheiro, tá? Por quê? Quando você pensa, por exemplo, nessas trocas de academia, você tem que ter um gasto. Você vai de carro, você vai de moto, né? Enfim, geralmente você vai ter um gasto de transporte. Outra coisa importante que eu falei para vocês, outra coisa importante, é a taxa. Então tem academias que cobram uma taxa mais cara e outras academias que cobram uma taxa mais barata. Então, por vezes, selecionar às vezes uma academia que tem um valor, né, de taxa mais barato, você economiza dinheiro ali, tá? E o que eu sempre falo também, cara, muitas vezes é melhor você abdicar de um determinado cliente do que você aceitar esse cliente. Porque vamos supor que você tem um horário de 7 preenchido, de 8 preenchido, o de 9 às vezes está vago, o de 10 está preenchido e o de 11 está preenchido. E aí só o horário de 9 que está vago. Muitas vezes o profissional, ele cresce o olho no valor. Então, alguém oferece para ele, né, está precisando de algum personal às 9 da manhã, ele está com o horário vago e ele aceita trabalhar com esse personal. Só que muitas vezes, ele aceitar esse personal, que às vezes vai ser uma academia diferente, vai quebrar com a logística dele. E aí você volta para todas essas questões. Às vezes ele perdeu dinheiro com taxa, às vezes ele perdeu dinheiro com tempo de transporte, tá? Com a logística dele fica ruim. Então ele começa a perder a qualidade também dos outros atendimentos. Então muitas vezes é melhor você abdicar inicialmente de um cliente até que o outro apareça, né? Porque se você já está dando aula 7 horas, 8 horas, 9 horas na academia X, provavelmente, né, vai aparecer outro aluno para o horário que estiver vago. Isso é uma questão de tempo. Então é você se organizar financeiramente para esperar, e aí um momento vai aparecer esse aluno para preencher esse horário dentro dessa academia, para você não ter que ficar com essa logística ruim. Tá bom? Então olha só, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Tá? A gente falou um pouquinho em relação à organização da agenda do personal trainer. O exemplo que eu dei inicial, né, dessas trocas malucas de bairro, de academia, por mais que parecesse surreal, é algo que eu vejo que realmente acontece. E o ideal é a gente fazer do jeito que eu falei. Você ficar, né, dentro de uma academia, às vezes por 2, 3 horários seguidos, com o personal, e aí sim você vai trocar para outra academia para atender outros clientes em outra academia. O que não dá é para você ficar fazendo essa troca, perdendo tempo, atrasando aluno ou terminando a aula mais cedo, perdendo a qualidade do seu serviço, né?
perdendo a sua credibilidade, que vai fazer com que em longo prazo as pessoas não queiram mais te contratar, beleza? Então, por vezes é melhor abdicar do que você aceitar trabalhar com determinado aluno, porque isso pode mais te prejudicar às vezes do que te ajudar, tá bom? Olha só, não deixa aí de apertar o sininho aí, tá? De se inscrever para você ser notificado. Não deixe também de compartilhar nos grupos aí, tá? Dos amigos, dos professores. E um grande abraço aí para todos.